Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, quero saber de qual lugar maravilhoso do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. É muito bom saber, ver a sua opinião, o seu comentário, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro oficializou a contratação dos primeiros profissionais pelo programa Médicos pelo Brasil, que substitui gradativamente o Mais Médicos. A apresentação dos primeiros credenciados foi feita em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Médicos pelo Brasil prevê a entrada de médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior, mas apenas mediante a aprovação do exame Revalida, que dá valor legal ao diploma de outro país. Então hoje ganha o Brasil médicos de verdade, valorados pelo Ministério da Saúde, e os próprios profissionais também são recompensados na questão salarial. E a população, obviamente, que vai ter um tratamento por esses médicos profissionais bastante salutar. E eu quero falar uma coisa, já que tem médico aqui. Eu não vou deixar de falar uma coisa muito importante. Ministro Henrique Mandetta. Chegou um projeto para que eu sancionasse, e teve no meu gabinete Henrique Mandetta, e mais as pessoas estavam à frente de associações, Conselho Federal de Medicina, as pessoas realmente que trabalham nessa área. E eu senti no semblante de alguns que algo estava errado. E eu perguntei, o que está errado? Eles ficaram meio constrangidos, até conseguir conversar com um no canto. Ele respondeu para mim, no projeto tem que as particulares poderão fazer o Revalida. Temos excelentes particulares pelo Brasil, mas sabe que você tem uma outra que é complicada. E o Mandetta havia trabalhado na Câmara, na surdina, para que as particulares fizessem o Revalida. Bem, eu vetei. O Mandetta, obviamente, não gostou. E depois ele trabalhou dentro do Congresso Nacional para que o veto fosse derrubado. Faltaram 3 vetos para derrubar aquilo que eu havia vetado. Não precisa falar de o porquê ele ficou pouco tempo com a gente. Fizemos a nossa parte. Agora, por pouco, não se fez uma democracia, vamos assim dizer, da questão do Revalida no Brasil. Qualquer um de fora do Brasil pode clinicar aqui, mas tem que passar pelo Revalida, que é feita com muita seriedade por órgãos aqui do governo. Se aquilo tivesse lá atrás passado, como quase que passou desapercebido por mim a questão do possível do veto, assim como por 4 votos não foi derrubado esse veto pelo trabalho do Mandetta contra a sua classe médica. Nesta terça-feira, dia 19, o presidente Jair Bolsonaro participa de um encontro de pastores no estado de Mato Grosso. O evento, que acontecerá em Cuiabá, é organizado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O convite partiu do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante, PL do Rio de Janeiro. A reunião, com cerca de 15 mil líderes evangélicos, tem também outros 95 mil participando do evento de forma online. O vice-presidente Hamilton Mourão ironizou publicação de Miriam Leitão e levou muitos da torcida do contra à fúria por conta de seus comentários. O vice-presidente Hamilton Mourão riu sobre a possibilidade de serem investigadas as supostas torturas cometidas por militares durante o regime militar. Mourão foi questionado sobre áudios que falavam dessas tais torturas, divulgados pela jornalista Miriam Leitão em sua coluna no jornal O Globo. Mostram ali sessões do Superior Tribunal Militar, STM, na época do governo militar. Nas sessões, os militares falam sobre as torturas. Gozado que é algo parecido com o que a gente vê
neste momento no Brasil, não é? Em áreas aí também dessa supremacia, não é? Muita gente sabe do que estamos falando. Ali na entrada do Palácio do Planalto, os jornalistas perguntaram ao Mourão se ele achava que a revelação dos áudios pode motivar uma investigação. E Mourão riu. Apurar o quê? Os caras já morreram, tudo, pô! E deu risada. Vai trazer os caras do túmulo de volta? Afirmou Mourão, que é general da reserva do Exército. História, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio. São assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente. Passado faz parte da história do país, disse Mourão. Ele argumentou que houve excessos de parte a parte durante o período da ditadura, se referindo à repressão do Estado e aos movimentos de esquerda. E, claro, colunistas de alguns veículos de comunicação detonaram o vice-presidente Mourão, mas grande parte dos brasileiros apoiando a declaração do vice-presidente. Para quem aguardava uma boa notícia, ela chegou, você viu? Para os que torciam ou torcem pelo quanto pior melhor, não agradou nadinha. Essa aí do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que anunciou em pronunciamento o fim da emergência em saúde pública de importância nacional da Covid-19. Ou, em outras palavras, mostrando que o país entrou em um novo momento. A medida vigorava desde março de 2020, quando a doença assumiu o caráter de pandemia e passou a causar preocupação em todo o mundo, não é? O ministro atribuiu a decisão à queda nos índices da doença e à vacinação no país. Ele ponderou que a mudança não significa o fim da pandemia do novo coronavírus e que ainda é preciso ficar vigilante. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, ressaltou Queiroga. Alguém tinha dúvida que uma parte torcia para que isso nunca chegasse por conta de politicagens envolvendo a saúde do povo brasileiro? Por isso, muitas críticas também à decisão do governo de decretar esse fim. Importante ressaltar que não é um decreto que diz acabou a pandemia. É um decreto, uma decisão, não é, que conclui um período importantíssimo onde o Brasil estava totalmente voltado a enfrentar esse período pandêmico. E todo mundo comentando essa ação criminosa que abalou Guarapuava, no Paraná, quando cerca de 30 criminosos fortemente armados tentaram assaltar uma empresa de transporte de valores. O grupo chegou a atacar também o batalhão da Polícia Militar Paranaense em Guarapuava, colocou fogo em veículos para cercar os policiais, dificultar a ação policial e ainda fez reféns. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas. Em declaração no Senado, onde participava de celebração do aniversário de 62 anos de Brasília, o ministro da Justiça, Anderson Torres, classificou os ataques em Guarapuava, que fica na região central do Paraná, de terrorismo e defendeu mudanças na legislação brasileira para endurecer a pena para esses casos. Um crime gravíssimo, um crime que nós não temos como dizer que você chegar numa cidade, incendiar uma cidade, tocar fogo em banco, tocar fogo na polícia, que isso não causa um terror naquelas pessoas. E isso, na nossa opinião, é um tipo de terrorismo. Com certeza é. A gente precisa realmente jogar duro com isso, porque as pessoas estão sofrendo, o povo está sofrendo, está ficando extremamente assustado com isso, e o Estado não pode permitir esse tipo de coisa, afirmou o ministro. A busca por cerca de 30 homens que atacaram Guarapuava segue. Segundo as informações do secretário de Segurança Rômulo Marinho Soares, do estado do Paraná, em uma entrevista coletiva, em Guarapuava, as buscas estão concentradas na área rural das cidades de Pitanga e Palmeirinha. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, informou o envio de reforço policial para a cidade.
O Ministério da Justiça está atento e operante para prender os responsáveis pelos ataques na cidade de Guarapuava. Reforços da Polícia Federal e da PRF já foram enviados à cidade. Estamos em coordenação com o governo local para prover todo o apoio necessário, declarou o ministro. É uma pena que policiais vão colocar suas vidas em risco, não é? Alguns podem até perder a vida. Mas se a operação fazer algo violento de fato, como merecem terroristas dessa natureza, não é? É claro que no fim os policiais vão sair como criminosos. Essa é que é a verdade. Lamentável. E se prenderem, não é? Sem perdas de vidas policiais, certamente em breve os sem vergonhas, bandidos, terroristas estarão na rua tranquilos em breve, não é? Conhecemos a realidade. Quer dizer, para quem vive uma realidade dessa natureza, não tem fake news, não tem absolutamente ninguém que possa bater mais na justiça brasileira do que a realidade dos fatos. É preciso sim mudar lei, é preciso sim parar de soltar bandido, é preciso sim colocar o policial no seu devido lugar, valorizá-lo. Só que tudo isso não parte de um presidente da República, nem até mesmo do Ministério da Justiça. Parte do Senado Federal, parte da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e também parte da nossa Corte, da nossa Justiça, o Poder Judiciário, que, infelizmente, perante o povo brasileiro, está desmoralizado por conta daquelas filas e filas de gente saindo nas datas, enfim, os tais direitos humanos em defesa de quem não merece ter direito algum, porque faz terrorismo com o povo brasileiro, como a linda cidade do estado do Paraná, Guarapuava, sentiu na pele nessas últimas horas. Paulo Guedes está nos Estados Unidos para a reunião do FMI e Banco Mundial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa da reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. O evento acontece em Washington até o dia 23 de abril. Na quarta-feira está prevista a reunião do G20. Os efeitos econômicos da guerra da Ucrânia e da pandemia de Covid-19 estão no centro dos debates. Os representantes também devem discutir a segurança energética e alimentar dos países, a crise de dívida e a falta de recursos das nações para identificação, enfrentamento e tratamento de potenciais futuras pandemias. A criação de um fundo para apoiar países em situação de vulnerabilidade está em debate no FMI. Guedes também tem agendas com representantes do setor privado. Segundo o Ministério da Economia, o ministro vai apresentar informações atualizadas sobre a recuperação da economia brasileira, sobre o processo de ascensão do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e o andamento da agenda de reformas. A pesquisa enquete de Joyce Hasselman dando o que falar. Ela lançou uma pesquisa para dar uma sacudida na sua vida em rede social e também parlamentar e tentar bater até no governo, não é? Já que faz oposição ao governo Bolsonaro. E também para saber a opinião dos internautas sobre essa decisão anunciada pelo governo federal. A pergunta de Joyce foi: quem tem a competência para decretar o fim da pandemia? A Organização Mundial da Saúde ou o governo brasileiro? Oferecendo então as duas opções de resposta. E o resultado avançava nas últimas horas totalmente contra a expectativa de Joyce, com a maioria apoiando a decisão do governo Bolsonaro. No entanto, a pergunta de Joyce não tem guarida na verdade. É o que muitos afirmaram, já que ela colocou fim de pandemia, enquanto o governo determinou, na verdade, o encerramento do estado de emergência sanitária, mantendo o status de pandemia para a Covid-19. Ela é muito cobrada por apoiadores do presidente por conta de suas críticas, seus posicionamentos contra o governo e é uma das personalidades consideradas ou que são consideradas como as que traíram o presidente Bolsonaro.
No ano de 2021, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, investiu 1,1 bilhão de reais para o tratamento de hemofilia no Brasil. A data de 17 de abril foi o Dia Internacional da Hemofilia. O Ministério da Saúde diz que dados apontam que pouco mais de 13 mil pessoas convivem com os tipos A e B da doença no país. O Brasil é um dos poucos países do mundo a oferecer uma linha de cuidados sem custos para o portador que tem a doença, o brasileiro que está no rol dos doentes, que vai de ações de prevenção a tratamento integral ofertado pelo Sistema Único de Saúde. De forma simplificada, a hemofilia é uma doença que é caracterizada pela falta de componentes do sangue, que chamamos de fatores de coagulação. A ausência desses fatores prejudica a capacidade do sangue de coagular. Dessa forma, o tratamento para a doença consiste na reposição desses fatores. Para isso, os pacientes podem contar com os hemocentros de todo o Brasil que distribuem gratuitamente os elementos que são fornecidos aí para o tratamento da doença através do Ministério da Saúde. A hemofilia A no Brasil é o tipo mais predominante da doença. E a guerra no Ninho Tucano vai esquentar, gente, com Dória candidato, que inclusive venceu prévias. Agora o ex-governador do Rio Grande do Sul, dizem, Eduardo Leite, inicia nesta semana no Ceará a sua pré-campanha à presidência da República. Não tem sossego João Dória, gente. Durante as prévias em que o PSDB escolheu o nome que representaria a sigla na corrida pelo Palácio do Planalto, o gaúcho perdeu pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. Mas, inclusive, Dória continua candidato, porém com pouco apoio. Apoiado por grandes caciques aí tucanos da legenda PSDB, como o ex-presidente nacional da sigla, Tasso Gereissati, e o senador suplente José Aníbal, Leite renunciou ao governo do Rio Grande do Sul na expectativa de ser candidato à presidência, substituindo o posto de João Dória como candidato tucano. Ao lado do Cidadania, União Brasil e MDB, o PSDB negocia uma candidatura única de terceira via, o que também abre portas para a postulação de Leite. O ex-governador, no entanto, precisa se tornar conhecido em outros estados além do Rio Grande do Sul e, como estratégia, ele inicia uma série de viagens nessa semana pelo Brasil, começando por Fortaleza, capital do Ceará, reduto de Gereissati, um dos apoiadores da sua candidatura. Será que vai vingar? Após Xuxa dizer que não quer contato com algumas das ex-paquitas, Andréa Sorvetão, uma das ex-paquitas, pediu para que a apresentadora respeite suas opiniões. É mais um problema das opiniões de Xuxa em relação, então, a ex-paquitas que têm uma sintonia, por exemplo, com o governo Bolsonaro. A ex-paquita Andréa Sorvetão encarou a ex-chefe de frente. Ela decidiu rebater uma declaração dada por Xuxa, que tinha afirmado não querer mais contato com algumas das ex-assistentes de palco. Recebi muitas mensagens sobre uma matéria, uma declaração que está todo mundo comentando. Eu fui lá assistir e para uma pessoa que começa dizendo que tem facilidade em tirar as pessoas da sua vida e que, na realidade, ela nunca se esforçou nem se preocupou de mantê-las na vida dela. Na verdade, a pessoa nunca esteve na vida dela. É isso. Vida que segue e eu sigo aqui, cada um com seus princípios e valores, declarou a ex-paquita. Xuxa tinha afirmado que poderia voltar a conversar com as inimizades se recebesse um pedido de desculpas, mas aparentemente isso não vai acontecer. E muita polêmica, então, mais uma vez, envolvendo o nome da apresentadora Xuxa. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.